Imagina a seguinte situação. Alguém perde absolutamente tudo, assim do dia para a noite. Nossa, tudo mesmo? Tudo. A casa, as roupas, sabe? A geografia inteira ao redor simplesmente desaparece por causa de uma guerra brutal. É um cenário completamente impensável para a maioria de nós hoje. Com certeza. Mas aí, se essa destruição total não quebra o indivíduo, e sim acaba provando que o ativo mais valioso é justamente aquilo que não pode ser confiscado por nenhum exército, a gente para pensar. O que isso nos diz sobre a forma como o mundo moderno mede o que realmente importa? Olha, essa premissa inverte completamente a lógica com a qual a gente foi ensinado a operar na sociedade, né? Sim, inverte totalmente. Porque a nossa sociedade trabalha muito sobre aquela premissa do acúmulo contínuo, a ideia de que, para entender a complexidade da vida, basta empilhar mais dados, devorar mais notícias. Juntar diplomas, carimbos no passaporte, essas coisas. Exatamente. Só que, quando o chão cede de verdade, quando a crise bate, um banco de dados gigante não oferece estabilidade nenhuma. O que nos joga direto no centro do nosso mergulho profundo de hoje. A gente vai explorar um material riquíssimo, um e-book fascinante chamado Entre Luz e Sombra, a jornada pelo essencial. Esse texto é maravilhoso. É incrível, né? O autor assina como Elder Lag e tem uma autodescrição curiosamente simples. Ele se diz fotógrafo, músico e observador. E a tese central dele bate de frente com essa nossa mania de acumular certezas o tempo todo. E como bate? O que é fascinante aqui é o entendimento de que a vida não é um destino onde a gente chega para descansar. É um estado contínuo de percepção. Aham. Ele argumenta que a sabedoria não é uma biblioteca que se enche de livros e acabou. É, na verdade, um processo de permitir que novos territórios, sejam eles geográficos ou internos mesmo, desmontem a lente com a qual a gente enxerga a realidade. Então a ideia é trocar a lente em vez de tentar processar todo o ruído do mundo. Exato. Diante de um mundo desenhado para nos sobrecarregar com estímulos o tempo todo, a saída não é adicionar mais e mais informações no HD mental. A saída é trocar o filtro. Para quem está sempre buscando absorver conhecimento rápido, ter aqueles momentos de eureka na rotina, essa ideia soa como um alívio enorme. É tirar um peso das costas, literalmente. Pois é, em vez de adicionar mais peso na mochila, o segredo seria refinar o jeito que olhamos para as coisas. Só que, para a gente entender a formação dessa lente específica do autor, a nossa análise precisa recuar um pouco. Voltar lá para o início de tudo. Isso. Recuar até o momento em que o vidro dessa lente foi derretido e moldado pela primeira vez. A origem, a raiz crua da existência dele, que foi a infância na África. E a África é descrita no texto com um peso monumental, sabe? É retratada como o verdadeiro berço da verdade. Um ambiente que não passava a mão na cabeça, certo? De jeito nenhum. O ambiente lá não oferecia conforto material ou aquelas respostas fáceis. Mas, em compensação, oferecia uma clareza absoluta sobre o que era vital. O autor detalha 3 alicerces que foram cravados na alma dele nessa fase. E o primeiro tem muito a ver com o próprio ambiente natural, né? Sim, o primeiro é a observação da natureza. Mas não a natureza como um cenário de fundo para tirar foto. A natureza como uma provedora autossuficiente primordial. Aquela força que se basta. Aham. A vida ali não precisava de sistemas artificiais complexos, de cadeias de suprimento globais para se sustentar. Elas simplesmente impunham o seu ritmo natural. O que já é uma lição de humildade gigantesca. E logo depois vem o segundo alicerce que eu acho que traz uma camada profundamente humana para o texto. A resiliência materna. Essa parte é muito tocante. A figura da mãe é retratada como uma verdadeira âncora de dignidade. Uma firmeza silenciosa, né? Que ensina sem precisar de discurso longo. Exato. Ela ensina que a força interior é, no fim das contas, a única propriedade real, a única coisa que um ser humano possui de fato. E isso se mostra crucial porque acontece logo em seguida, que é o terceiro alicerce, a ruptura violenta, a guerra, a perda súbita de todo aquele ambiente seguro e o deslocamento forçado que ele sofreu. Que é onde a vida exige que aquele aprendizado seja colocado em prática da forma mais dura possível. Sabe o que isso me faz pensar? Numa analogia moderna. É como um backup em nuvem de um computador hoje em dia. Ah, interessante. Como assim?
É que, num desastre, o hardware físico é totalmente destruído. A guerra vem e destrói o hardware, a casa, o bairro, o ambiente material. O computador vai embora. Isso. Tudo que é tocável vira pó. Mas aquela força interior, inviolável, aquela dignidade que a mãe ensinou, é o software, sabe? São os arquivos essenciais que estavam salvos na nuvem o tempo todo. Que sobrevivem ao deslocamento físico. Ninguém consegue deletar essa nuvem. Perfeito. Essa base sobrevive. Mas, lendo isso, me surgiu uma dúvida muito séria. Até que ponto o ser humano precisa de um choque extremo, de uma perda repentina e violenta, para realmente entender o que tem valor real? É uma ótima provocação. Se conectarmos isso a um panorama maior do comportamento humano, eu diria que o trauma não é um requisito obrigatório para a sabedoria, mas ele atua como um acelerador implacável. Ele não pede licença, né? Ele obriga a pessoa a ver. Exatamente. A maioria das pessoas passa a vida inteira misturando a própria identidade com as posses materiais ou com os títulos que conquista. Quando um choque extremo remove essas posses sem nenhuma delicadeza, cria-se uma distinção imediata. Uma triagem forçada. Sim, e aí sobra apenas aquele silêncio interno que ninguém pode roubar. Essa dor testou a base africana do autor ao limite, forçando a distinção entre o que pode ser arrancado dele e o que é essencial. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a reação de alguém que acaba de passar por um trauma desses, que perde o controle de tudo, não costuma ser nada pacífica. Não, é caótica. Muito. Quando o caos destrói o mundo da pessoa, o instinto animal básico é correr para o extremo oposto. Buscar por estrutura, regras rígidas, um controle absoluto sobre as coisas. E é exatamente essa busca por estabilidade que constrói a ponte com a saída dele da África, aterrissando lá no hemisfério norte. O choque cultural deve ter sido absurdo. Foi o salto dramático, não só de ambiente, mas de filosofia de vida mesmo. Ele chega à Europa, mais especificamente a Portugal, e adivinha, ele se torna paraquedista das tropas especiais. Nossa, de menino conectado aos ciclos da terra africana a militar de elite. É uma guinada e tanto. Imagina o contraste tático. A vida passa a ser governada pelo rigor marcial, cálculos de salto, aquela disciplina extrema e obediência inquestionável. Portugal ofereceu para ele o continente da técnica. Onde ele aprendeu resistência física, frieza para lidar com situações de estresse. Isso mesmo. Só que tem um porém. O próprio autor descreve esse ambiente seguro e funcional europeu como uma, e eu cito, gaiola de ouro. Uma gaiola de ouro. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque vamos pensar no paradoxo que isso representa para nossa audiência. E é um paradoxo enorme. A grande maioria da sociedade moderna passa a vida inteira acordando cedo, lutando, perdendo saúde mental, justamente para conseguir entrar nessa tal de gaiola de ouro. Tentando construir essa mesma segurança inabalável. Perfeito. Buscando a funcionalidade perfeita, o salário garantido, sistemas que não falham nunca. Será que essa resistência de aço, aprendida lá nas forças especiais, serve no fundo para conseguir suportar o tédio desse conforto que nos aprisiona? Isso levanta uma questão importante sobre o foco da nossa energia. O conforto pelo conforto, desprovido de um significado maior, é uma prisão muito eficiente. Sabe por quê? Porque não parece uma prisão. Exato. Ninguém tenta fugir de um lugar que é macio e confortável. A resistência militar, nesse contexto de uma Europa hiperfuncional, serviu para ele como uma blindagem psicológica. Para não ser engolido por aquela inércia gélida. Aham. Só que se tornar uma fortaleza impenetrável também cobra um preço alto. Uma fortaleza te protege dos inimigos lá fora, mas os muros também não deixam nada de novo entrar. Fica tudo congelado. Congela a essência. E por reconhecer o esgotamento dessa rigidez toda, o tabuleiro da vida dele muda de novo. Dessa vez, a bússola aponta para a Ásia. A Ásia e a China surge aí no relato como um contraponto drástico a essa postura de estar sempre em combate. Foi lá que ele desarmou as defesas. O aprendizado na China foi contido, muito mais respeitoso com o silêncio. Pelo que eu vi no material, ele mergulhou profundamente no budismo e em textos muito antigos. Ele estudou até a Cabala e os evangelhos apócrifos de Tomé e Maria Madalena. Uma miscelânea espiritual riquíssima. Mas como que essa ponte acontece na prática?
O que o estudo de textos místicos faz pela mente de um cara treinado nas tropas especiais para seguir ordens literais. A genialidade dessa fase asiática está justamente na desconstrução do pensamento absoluto. Como você disse, o treinamento militar depende da literalidade. Uma ordem é uma ordem. Um muro é um muro. Não tem margem para interpretação na hora de pular de um avião. Nenhuma. Mas quando ele estuda o budismo ou a cabala com profundidade, ele é exposto à ideia de que doutrinas e textos antigos não são dogmas de concreto, não são fotografias exatas. São mapas, né? Mapas da condição humana. Perfeito, mapas simbólicos. A grande lição lá do Oriente foi entender que a história não é absoluta, a história é uma narrativa. E se é uma narrativa, a gente pode reescrever a nossa própria relação com ela. A Ásia ensinou a disciplina de compreender sistemas profundos sem se prender a eles, a encontrar o equilíbrio sutil entre receber e doar. O que quebra aquele dogma cego, porque ele avisa que até respostas espirituais, se a gente não souber adaptar para nossa própria lente, viram só mais uma gaiola. Com certeza. A gaiola de ouro europeia te prende pela burocracia do conforto. E a gaiola espiritual mal compreendida te prende pelo dogma limitante. É um campo minado existencial. Então a gente tem esse quebra-cabeça na mesa, a África deu a raiz e a resiliência primordial. A Europa entregou a técnica dura e a resistência física. E a Ásia ensinou a baixar a guarda, entregando a profundidade filosófica e narrativa. Mas aí vem o desafio prático disso tudo. Pois é. Como é que alguém junta essa frieza técnica com essa fluidez toda de um jeito visível no mundo real? A resposta que o autor encontrou é belíssima. Ele usou uma metáfora que ele aplica no dia a dia. A arte. A fotografia e a música como fios condutores. Isso. Ele cunha uma frase que eu achei fantástica, dizendo que técnica é filosofia aplicada. É o coração técnico do e-book. Ele pega a câmera fotográfica, que é uma máquina, e não trata como hobby, mas como um manual de conduta. Ele desempacota os 3 pilares básicos da fotografia. Olha, eu sou péssimo com câmeras manuais. Como é que essa configuração técnica toda funciona filosoficamente? Vamos por partes. O primeiro pilar é o ISO. Certo? Isso. O ISO, na câmera, o ISO é a sensibilidade do sensor para captar luz. Ele traduz isso para a vida como o ato de receber. Receber luz onde está escuro. Exatamente, é desenvolver aquela sensibilidade para enxergar luz mesmo no meio das sombras. Se a gente pensar lá na guerra que ele viveu na África, se ele não tivesse um ISO existencial bem ajustado, ele só veria o breu da destruição. Nossa. Faz todo sentido. Sem a sensibilidade calibrada, a imagem da nossa vida fica totalmente escura. E qual é o segundo pilar? O segundo é a abertura. A abertura do diafragma da lente. Ele associa isso ao ato de doar. Mas como assim doar? Em que sentido? No sentido de vulnerabilidade. Na câmera, a abertura determina o quanto a lente se abre, o quanto de luz entra. Na vida, é escolher o foco do que você decide amar. E para focar muito bem numa coisa que importa, você precisa aceitar que o fundo irrelevante vai ficar borrado. Ah, você tem que abrir mão de ver tudo com clareza ao mesmo tempo? Exato. É a coragem de ser vulnerável àquilo que você foca. E o terceiro pilar amarra tudo isso no tempo, que é a velocidade. A velocidade do obturador é o pilar de escolha, o ritmo da ação. Você decide se quer congelar um instante específico ou deixar aquele momento fluir e fazer um rastro de movimento. E ele espelha tudo isso na música também, não é? Demais. Esses 3 elementos fotográficos espelham o ritmo, a harmonia e a melodia. Se você tem só velocidade e rigidez, a música fica mecânica, parecendo marcha de exército. Se tem só sensibilidade solta sem foco, a foto sai toda branca, estourada. Gente, e trazendo isso para o nosso contexto. Eu acho que essa analogia é um diagnóstico perfeito para hoje. Sim, diagnostica a nossa época muito bem. Pensa bem, com esse excesso absurdo de tecnologia, a notificação apitando a cada segundo, parece que todo mundo está vivendo com a configuração da velocidade no máximo possível. Correndo o tempo inteiro. Uma correria para congelar instantes muito superficiais para jogar numa rede social. E por outro lado, a abertura da nossa lente emocional fica fechada. Ninguém quer ser vulnerável. Ninguém se expõe de verdade, só na superfície. Exato.
E aí a pergunta que fica para quem está ouvindo é: como essa filosofia do ISO, da abertura e da velocidade pode ser um manual para as pessoas organizarem o barulho que afoga a rotina? É o chamado para encontrar harmonia. Sem ajustar o ISO interno para captar pequenas lições nos dias difíceis e sem a abertura para o afeto real, a foto da vida sai completamente vazia. Não importa a velocidade da sua rotina. Só que para tirar essa foto perfeita de si mesmo e integrar todas essas fases, o autor precisava de um cenário físico. Ele precisava de um laboratório real para isso. Um cenário que misturasse a raiz africana com a técnica europeia e essa nova sensibilidade asiática. E é aí que entra a nossa geografia. O cenário que permitiu isso foi a chegada dele ao Brasil. É uma virada linda no texto. A chegada ao Brasil não é contada como um simples acaso geográfico de quem comprou uma passagem. É descrita como uma verdadeira travessia mística e psicológica. Eu li essa parte e fiquei arrepiado. O contraste é gritante. Portugal era organizado, estruturado, mas frio. O Brasil ofereceu para ele o que ele chamou de céu aberto. Um calor humano imediato. O texto diz que o afeto que ele encontrou aqui derreteu todo aquele gelo militar. O Brasil permitiu a aceitação da própria identidade sem que ele precisasse criar uma máscara de pertencimento. Ele não precisava performar para ser aceito, né? Não, aqui o terreno foi tão receptivo que aquela infância africana sufocada ressurgiu em cores, em sensações. Ele usa uma metáfora fortíssima, ele chama o Brasil de o mar vermelho dele. Isso é muito profundo. O Brasil atuou quase como um espelho revelador, sabe? Uma máquina do tempo emocional para as raízes dele. O Mar Vermelho é o ponto de ruptura clássico, a passagem para a liberdade de ser. Mas isso levanta uma dúvida empática gigante. A ideia de um mar vermelho sugere que as águas do passado precisam se abrir de forma quase milagrosa e dramática para a gente ser livre. Será que nós precisamos encontrar um lugar físico no mapa que ressoe com a nossa alma para finalmente sermos livres? É uma angústia muito comum essa de querer largar tudo e ir para outro país. Pois é. Ou será que essa geografia pode ser recriada mentalmente pelas pessoas que nos ouvem agora, mesmo sem sair da própria cidade? Olha, o ambiente externo facilita enormemente o processo. No caso dele, a geografia foi o catalisador. Mas ele mesmo faz a síntese, deixando claro que o que importa é interno. A integração dos 4 pilares. Exatamente. A África foi a raiz. A China trouxe a disciplina maleável. Portugal forjou a resistência. E o Brasil coroou com a expressão livre. No final das contas, o essencial está em saber integrar todas essas partes dentro da própria cabeça, onde quer que você esteja. Então, o que tudo isso significa para o nosso momento atual? Essa integração leva a gente direto para o epílogo do e-book. E vou te falar, não é um finalzinho reconfortante para dar boa noite. Passa longe disso. O epílogo traz um alerta brutal sobre o mundo moderno. Ele mostra como essa sociedade hiperconectada que a gente vive, dependente de aplicativos para tudo, é na verdade uma construção aterrorizantemente frágil. Aquela tal gaiola de ouro que a gente mencionou mais cedo, só que numa escala global, que pode simplesmente ruir a qualquer momento de instabilidade sistêmica. E quando a gaiola rui, a ilusão cai junto. E ele alerta que o essencial é o que é indestrutível: água limpa, comida, abrigo e a capacidade de estar presente no momento. O recado não poderia ser mais claro e direto. Construa menos, viva mais. Escolha a realidade sobre a ilusão. Escolha a presença. É um soco no estômago necessário. E ele encerra de uma forma brilhante, relembrando a questão da própria identidade. Nomes como elder leg, rótulos como fotógrafo, músico, ex-militar, são só etiquetas, roupas. No fundo, o saldo da jornada é que ele se tornou alguém que aprendeu a ver. Aprendeu a ver. E é isso que todos nós, no fundo, procuramos quando tentamos nos manter informados. A gente não quer só ler mais manchetes, a gente quer ver melhor o mundo. Pensando nessa lente de enxergar a realidade, eu gostaria de propor um desafio intelectual para a nossa audiência continuar refletindo agora que a nossa análise vai terminar. Manda ver qual é a provocação. Baseado nesse alerta brutal sobre a fragilidade dos sistemas modernos que sustentam o nosso conforto,
Se esses sistemas urbanos, elétricos e digitais falhassem irremediavelmente amanhã, o que aconteceria com a gente? As lentes que estamos cultivando hoje nos permitiriam ver alguma beleza na resiliência das ruínas, como o autor conseguiu ver lá na infância, na África? Uau! Ou será que a gente ia descobrir da pior forma que somos tão dependentes da gaiola de ouro que, sem ela, não sabemos mais quem somos? É uma pergunta que não tem resposta fácil, mas que exige uma boa calibração da nossa lente. A gente deixa essa pergunta ecoando por aí. Essa foi a nossa exploração de hoje. Até a próxima análise profunda. Mãe, hoje escrevo o que o tempo não deixou dizer. Agradeço o teu rastro, o teu modo de viver. Deste-me um mundo, mesmo quando o teu era pequeno. Foste o meu abrigo, o meu porto mais sereno. Cada sacrifício teu, cada noite sem dormir. Só hoje percebo o que fizeste por me ver sorrir. Olho para trás e sinto um aperto no peito, por tudo que aceitei sem te dar o devido respeito. Desculpa-me, mãe, por tudo que eu não fiz por ti, pelas vezes que estavas lá e eu não te senti. Amo-te tanto, mais do que as palavras podem dar. O teu amor é a luz que nunca vai parar de brilhar. Desculpa a minha falha, o meu silêncio, a minha ausência. Tu foste e sempre serás a minha melhor essência. Lembro as tuas mãos, o teu olhar cheio de paz, a força invisível que só uma mãe é capaz. Foste entrega pura, sem pedir nada em troca. Hoje o teu nome é a prece que me adoça a alma. Obrigado por seres o meu anjo aqui na terra. A tua memória é a paz que acalma a minha guerra. Amo-te, mãe, hoje e na eternidade. Transformo a minha culpa em pura saudade. Obrigado por tudo, por tanto, por seres tu. Mãe, perdoa. Descansa na luz, minha mãe. Descansa na luz.